veículos apreendidos. O Renato Despachante parcela o seu IPVA em até 12 vezes no cartão, com a menor taxa do mercado. Convênio com funerárias, sindicatos e empresas da nossa cidade. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana, 941 Centro. Fones 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras, jato de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, agora com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável. Não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sábado das 7 às 18 horas. GF Materiais para Construção e Tecnologia Jaú. Construindo com você, Avenida João Franceschi 2007 e em 2 córregos na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa, você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini, 464, Chácara Bela Vista. Fone 3622-8298. Lojas Calçatura de Firenze Freeway. 3 lojas no território do calçado. Completa em calçados masculino, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas. Onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. 3621-5031. 3621-1617 e 3624-4772. Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando nesta manhã do dia 23 de fevereiro de 2019, mais uma edição do programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Lembrando o nosso site, www.radiopiratininga.com, telefone 3622-9710. Estamos aqui com o Renato, como sempre, muito prestativo, trabalhando aqui na técnica. E ao nosso lado, quem está nos vendo pelo Facebook, está vendo aqui a Marta Capeloto. Nós temos aqui um assunto que discutimos muito e resolvemos trazer aqui para conversarmos a respeito, que é crianças índigo. Alguém já deve ter ouvido falar dessas crianças, mas isso aí a Marta vai explicar direitinho. É um assunto realmente muito interessante. Bem, eu quero mandar um abraço para o Alexandre. O Alexandre está lá no território do calçado, nos ouvindo e trabalha lá na recepção, não perde um programa. Primeiro ele assiste, ouve ou assiste pelo Facebook, e depois ele vai trabalhar, né, Alexandre? Não sei se ele já foi cedinho, mas ele começa a trabalhar depois do programa, depois das 9. Um abraço a ele, a Renata e a todo o pessoal lá do território do calçado. Bem, Marta, nós conversamos esses dias um pouquinho, pelo menos, a respeito das crianças índigo. Então, aí fique à vontade para você expor esse assunto para aqueles que nos acompanham neste momento através do computador, do Face ou simplesmente através do rádio. Bom dia. Primeiramente, a nossa prece, né? Bom, mas antes, o meu bom dia a todos.
e sempre eu sinto muita satisfação em estar junto com vocês e com os ouvintes da Piratininga e ter a oportunidade de passar alguma mensagem, algum ensinamento que para mim sempre representa muito no meu aprendizado. E iniciamos elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, a quem tudo devemos, tudo aquilo que somos, o que temos, devemos a Ele. A nossa gratidão por vivermos, por estarmos aqui, apesar das dificuldades, das vicissitudes. E também nós nos ligamos amorosamente a Jesus, o nosso Mestre. Ele que, através dos seus mensageiros, esparramados por todo esse orbe, estão a postos para auxiliar a todos nós. E todos aqueles que desejam melhoras, eles é só ter o propósito de assim, trabalhar no bem, sempre nós encontraremos a ressonância no nosso Mestre e todos os seus mensageiros. E a gratidão aos nossos protetores espirituais que nos auxiliam, que nos sustentam, principalmente nas nossas horas difíceis. E assim nós vamos, com a permissão desses queridos amigos, iniciar o nosso assunto, que nós já conversamos um pouco sobre ele e vamos passar para os nossos ouvintes, essa questão das crianças índigo. Na verdade, eu faço a minha meia-culpa, porque, como eu dizia há pouco para você, Jair, agora estou conseguindo chamá-lo de Jair, porque eu sou mais velha, tá? E eu fiquei um pouco entalada, engasgada com esse assunto, desde o momento em que ele veio à baila. E até por ter participado de um evento espírita muito grande em São Paulo, e que naquela oportunidade estavam sendo distribuídos panfletos, um livrinho falando dessa questão. E aí, como eu costumo me recolher à minha insignificância e nunca ter a prepotência de achar que eu sei ou que eu duvide daqueles que muitas vezes têm nome, têm projeção no meio espírita, e passou todo esse tempo e eu arrumando as minhas coisas outro dia em casa, organizando meus papéis, eu encontrei alguns textos de pessoas da mais alta credibilidade, como, por exemplo, o Paulo Henrique de Figueiredo, que é aquele a quem já me reportei, de um investigador, um pesquisador, estudioso espírita, que lançou a obra O Legado de Kardec, até eu trago sempre, porque a minha cabeça começa a falhar, A Revolução Espírita e a Teoria Esquecida de Allan Kardec. Uma pessoa que dedicou pelo menos 20 anos da vida dele fazendo uma investigação para detectar e as alterações que foram feitas na obra A Gênese de Allan Kardec, logo após o desencarne de Allan Kardec. A essas pessoas eu tiro o meu chapéu, porque são pessoas que se dedicam efetivamente ao estudo comparativo, de ler, de saber interpretar, e depois de extenuado tempo de trabalho, né, em que exige da pessoa sacrifício, abdicar de muitas coisas, renunciar a outras tantas, elas vêm trazer para nós luz com relação a algumas coisas que nós não podemos deixar passar no movimento espírita, sob pena de mais algum tempo. Nós temos 162 anos da doutrina espírita e muitas tentativas de alteração nas obras básicas já foram feitas e foram detectadas por ele, por a Simoni, que também foi outra pesquisadora, que também escreveu um livro que está aí agora, recentemente publicado, demonstrando aquilo que eles constataram. José Herculano, para procurar esse assunto, eu encontro também um texto de José Herculano Pires, que dispensa qualquer, para quem conhece, para quem é do meio espírita, dispensa qualquer tipo de comentário a respeito da sua capacidade, do que ele foi como pesquisador e escritor espírita. E eu não sabia disso, e nesses textos todos que eu procurei,
eu me deparei com uma mensagem dele, né, e alguém se reportando a isso, que há 30 anos atrás, também na obra, que pertence às 5 obras básicas da doutrina espírita, o Pentateuco kardeciano, no Evangelho segundo o Espiritismo, também introduções de textos que não condiziam com aquilo que estava nas edições publicadas. E ele, o que constou ali no artigo, depois num periódico que ele lançou, denominado Mensagem, e que ele ficou praticamente naquela oportunidade sozinho, frente à federação e outros integrantes, batendo para que aquilo fosse retirado das editoras que haviam publicado e retirado de circulação aquelas obras, aqueles evangelhos segundo o Espiritismo, que ele encontrou também textos agregados ou deturpadas na sua mensagem. Então, isso serve para nós hoje, espíritas todos, e aí hoje vai ser o recado principalmente para nós espíritas, do que nós estamos fazendo com a nossa doutrina. Principalmente os jovens que estão chegando às casas espíritas. Eu gostaria que fosse uma quantidade muito grande de jovens estudando a doutrina, porque nós estamos ficando velhos e daqui a pouco retornaremos. E nós precisamos de pessoas estudiosas no movimento espírita. Isso é algo que eu tenho falado reiteradas vezes, da necessidade de estudar. Bom, então, feito todo esse apanhado, vamos à criança índigo para poder entender por que há uma preocupação realmente conosco, com os espíritas. Os espíritas estão meio, para mim, na minha concepção, um pouco distanciados do papel do espírita no mundo. Nós não somos melhores do que ninguém. Não é porque nos declaramos espíritas que nós somos melhores só por essa razão. Mas nós devemos ser, sim, melhores no nosso comportamento diante do que a doutrina espírita nos oferece. E o nosso compromisso com ela é muito grande. Porque a doutrina espírita, eu sempre digo, ela veio ao mundo não para destruir religiões, para acabar com isso, para acabar com aquele outro. Ela veio, no seu aspecto revelador, trazer informações para essa nossa humanidade ignorante, dogmática, que se prende a coisas que vão passando de geração a geração e sem se aterem à razão, à ciência, e ficam aí passando de mãe, de filho para pai, de pai para filho, de filho para... E nessa roda viva que não acaba nunca, e nós estamos aqui para evoluir. Sabemos que estamos vivendo um período absolutamente difícil, que é a transição planetária, e que nós estamos no meio do joio. Nós falamos isso sempre, a miúde, nós dois, em off, nas nossas conversas. Tudo isso que nós estamos vendo no mundo está estarrecedor, mas a doutrina espírita, com seus princípios libertadores do espírito, ela ainda não cumpriu o seu papel na humanidade. E seremos nós, os espíritas, a destruir isso? Se mal ela chegou no coração dos espíritas, que dirá dessa humanidade para que ela veio? Ela veio para a nossa humanidade no sentido revelador, né? Então a gente sabe muito bem que foi a partir da doutrina espírita, embora, por exemplo, a questão do perispírito já se estudava desde a antiguidade com outros nomes, como, por exemplo, o psicossoma, mas foi a doutrina espírita que trouxe nome, que deu as qualidades, a natureza perispiritual, que é de mega importância, de extrema importância, nós entendermos, para entendermos como que nós ficamos quando desencarnamos, como é a vida do espírito, para que o espírito se manifeste na carne, ou que viva na outra dimensão, ele precisa do corpo perispiritual dele. Se a pessoa nunca ouviu, nunca estudou, nunca foi a fundo, como que ela vai entender? Aí acontece o quê? Morre um ente querido. Morre, porque todo dia morre alguém. Nós perdemos pessoas, nós um dia iremos. A pessoa fica aturdida, as pessoas ficam indignadas, elas entram em depressão, elas ficam inconformadas, porque alguém, a vida de alguém sua
próxima daquela pessoa, Extinguiu. Extinguiu o quê? A matéria física, o nosso corpo, que nós vamos jogar os despojos numa vala, mas o nosso espírito prossegue. Então, olha aqui, vamos voltar para a crianças índigo. Então, como surgiu essa... Aqui a minha fala, me perdoem se eu às vezes até me exalto, porque eu tenho visto muita coisa assustadora. E se nós não tivermos, eu sei que a minha fala é de pouco alcance, de poucas vezes, mas se nós não levantarmos uma bandeira em defesa da doutrina espírita, ela tenderá a desaparecer com seus princípios básicos, e serão nele inseridos tantas inverdades que ela se descaracterizar. Tomara a Deus que isso não aconteça, que os mentores estejam apostos para nos ajudar aqueles espíritos investigativos e lutar, assim como o José Herculano, sozinho, lutando contra a febre, e conseguiu tirar de circulação as alterações feitas no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho visto erros graves em livros. Muitos. Tem coisa muito séria por aí. Aliás, Marta, você falou aí a necessidade de estudar, tudo. Perfeito. Mas eu sempre digo que dentro do Espiritismo tem pelo menos duas palavras, eu poderia acrescentar uma terceira. Compromisso. Isso, não tem. Sacrifício. E eu poderia acrescentar uma terceira, boa vontade. Uhum. Isso é absolutamente necessário. Sim. Porque compromisso, quase, eu não posso dizer quase ninguém, uma boa parte não quer compromisso. Quando você falou em dia, em horário, uma coisa mais rigorosa, as pessoas começam a fugir. Somem. Uma dose de sacrifício que é ainda mais ajustada ainda. Também não. Né? E boa vontade, muitas vezes também não se alcança toda aquela boa vontade que Exatamente. faz E ao lado desses três elementos que o senhor acaba de dizer, nós precisamos nos melhorar na nossa condição intelectual. Quando eu falo isso, às vezes eu que monitorei alguns cursos, para alguns eu sei que eu tenho até de vez em quando, um ou outro, nossa, depois que você falou tal coisa, eu, por exemplo, com referência às leituras, eu sempre sugeri, quando você vai ler uma obra, pega um dicionário, não entendeu uma palavra, procura o sentido, escreve no livro, o livro foi feito para a gente rabiscar. E para poder compreender o texto. Eu era tão chata, eu não sou professora, mas o senhor você foi professor, é professor de profissão, e qualquer professor sabe disso. Eu não me coloco na posição mas de orientador, como eu era na Casa Espírita. Então, eu era chata ao ponto de fazer as pessoas que faziam parte do grupo de estudos, ao procederem às leituras, quem me conhece, quem estiver me ouvindo agora, que foi integrante desses grupos de estudos, sabe muito bem do que eu estou falando. Se sem pieguice, sem ficar com aquela coisinha que espírita tem, espírita não fala assim, espírita, isso é falta de caridade. Não, falta de caridade é deixar alguém na ignorância. Então, eu fazia as pessoas, ao lerem, quando elas não pontuavam bem, eu repetia até ela entender e fazer a pontuação correta. Por quê? Se você não começa com a leitura a fazer a pontuação, a entender, você muda o sentido, você não interpreta corretamente. Entende errado, e como que você vai estudar e entender uma coisa um pouco mais com sentido filosófico, que tenha outras coisas por detrás daquele enunciado, se você não faz a sua parte de melhoramento. Então, isso também é um fato. As pessoas não querem estudar, não são aplicadas, e hoje também a gente sabe muito bem que o nosso ensino, ele vem numa decadência, que eu espero que isso comece a se modificar, mas que vai levar muito tempo ainda para mudar o que foi estabelecido com a falta de educação no nosso... Isso aí eu vi na escola e rebati, cansei de falar, muitas vezes as crianças pegavam um pequeno texto, um parágrafo, liam. E aí, o que você entendeu? Eu não sei. Isso aí era corriqueiro.
Isso deixa qualquer um alarmado. Né? Muito, O muito. que você entendeu dessa frase? Eu não sei. Desse texto, eu não sei. Desse parágrafo, eu não sei. Então, e aí é um perigo, porque depois isso vai à frente e as São pessoas... pessoas que são manipuláveis. E são depois você pensa um manipuláveis. advogado que não sabe interpretar um texto, como é que fica isso? E falando uma profissão e outras profissões mais, fica complicado. Realmente você falou e eu concordo, isso vai levar tempo para se corrigir, mas tem que se corrigir. Mas eu penso assim, pieguismo não faz parte da minha vida, quem quiser com humildade aproveitar as coisas, assim como eu tantas vezes aprendi com outras pessoas que sabem muito mais do que eu revi meus conceitos, minhas posturas, em razão de eu perceber no outro um avanço e uma melhora, por que não eu fazer igual? Ao invés de eu sentir inveja de alguém, eu me depuro e melhoro, porque a pessoa deixa de ser invejosa quando ela também, olhando no outro aquilo que tem o outro de melhor, ela também busca ser melhor. Né? Mas isso é outro assunto. Então vamos voltar aqui, porque vai acabar o programa e eu não vou conseguir falar. Aí o Renato vai mandar emendar. Exato. Então é assim, vamos partir para como que ela surgiu. Foi em 1999, foi publicado nos Estados Unidos e 2005 aqui no Brasil, um livro que virou best-seller, chamado Crianças Índigo. Tá? Até aí, o que tem de anormal? Nada, mais um livro lançado, como todos os dias se lançam livros. Mas o que mais foi assustador e tem sido combatido por vários pensadores, por vários, como eu já disse inicialmente, foi que ele adentrou no meio espírita de maneira muito equivocada, havendo por partes de muitos espíritas a aceitação do que esta seita, ela propaga. Quem quiser entrar na internet, procura Crianças Índigo, vai estar lá, o autor é Lee Carroll, tem junto com a mulher dele, que era uma música, aí criaram isso, o mentor da seita é um extraterrestre, segundo ele, chamado Crion, que é o mentor da seita, e uma das pataquadas mais assim é dizer que esse Crion, que seria um extraterrestre, que é o mentor dessa seita, ele seria o espírito mais elevado que passou pela Terra. Quando nós temos registro na doutrina espírita que o ser mais evoluído que passou pela Terra foi Jesus. E como que um espírita pode entrar nessa e aceitar o que já começa por aí, que esse criam eu não duvido, óbvio, que muitos espíritos de alta envergadura já estiveram no nosso planeta e que outros tantos estejam esparramados aqui e acolá. No entanto, o espírito de Skol, o espírito a quem nós devemos seguir como mestre, foi Jesus. Refutem quem quiser, reneguem quem quiser renegar. A verdade é essa. Jesus, para a nossa condição, ele foi o espírito mais elevado que passou pela Terra, ele é o nosso governador planetário, Jesus criou o planeta, então imagine se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, Jesus já tinha a condição espiritual de criar um planeta, imagine a altura dele espiritual, e ele é o nosso mestre, e não esse tal de Crion, dessa seita, né? Outra coisa que me pega profundamente, hoje eu estou meio... Deixa eu fazer uma... Renata, a Marta está brava. Não é brava, que às vezes eu não sei tratar de alguns assuntos, porque a gente fica indignado com certas coisas. Nós repetimos tanto as coisas, e de repente você olha, as pessoas, elas chegam até você, e com aquele você fala, você dá uma orientação, pede ajuda, Senhor, que eu seja instrumento para orientar essa pessoa. E, de repente, ela volta na mesmice. Ela quer que o mentor resolva o problema dela financeiro. Ela está indignada porque morreu alguém. Eu falo, morrer, todos nós vamos morrer. Porque não conseguiu assimilar ainda. E se revolta.
certa evolução. Precisa, nós precisamos aceitar aquilo que nós não somos capazes de mudar. E a morte, nós não temos como mudar esse processo, ele é natural. E cada um vai chegar a sua hora. E a hora que for, aí vão falar, não, você é fria, você... Não, eu choro pelos meus entes queridos, de saudade. É uma coisa, mas ficar doente, não aceitando, mas por que comigo? Por que com você? Porque vai ser com você, vai ser comigo, vai ser com qualquer outra pessoa. Bom, então vamos às características. Então já falei um pouco sobre o perigo dos espíritas não serem mais estudiosos, pesquisadores, investigativos em tudo que se fala, principalmente aquilo que vem de fora da doutrina. Aí tem um ponto que eu já vou aproveitar o gancho para dizer: a doutrina é dogmática, ela é engessada, ela é bloqueada? Não. A própria Dora Encontre, que é uma estudiosa, ela fala, se reporta a isso. Nós não estamos fechados, a doutrina espírita não está fechada ao debate, à troca de ideias, mas não de assimilação sem nenhum critério. Porque o próprio Kardec, ele fazia isso, ele era, até num dos textos que eu lia, na Revista Espírita, o senhor lê, eu tenho, né? Kardec, ele se opunha àquilo que vinha com ele, contra a doutrina, mas debatendo no campo das ideias. Ele usava da ironia francesa, não sem ser o deboche, mas para dar muitas vezes a resposta àquele que era declaradamente, naquele momento, o inimigo, o opositor da doutrina. Kardec, assim agia Sócrates, Descartes, tantos pensadores que não se fechavam no campo das ideias. Então, a doutrina espírita, ela não se fecha ao diálogo no campo das ideias, mas nós temos que observar o que essas ideias e não comprá-las simplesmente. Aparece aí uma seita, como essa é uma seita, essa das crianças índigo, e as pessoas acham maravilhoso, aceitam e começam a falar. A criança de aura azul, a criança cristal, confundindo literalmente o que significa essa criança índigo, o que essa seita propaga. E vou falar outra coisa, mais um gancho. Essa seita ganha milhões para dar mensagens que esse mentor dela, o Crion, passaria. Então, aí um outro ensinamento espírita que nós temos, não só espírita, reforçado pelo espiritismo, mas nós encontramos em João, na Epístola 1 de João. Dai de graça o que recebei de graça. Examinai se todos os espíritos são de Deus. Não é isso que nós temos no campo mediúnico dentro do espiritismo? Para que nos nossos médiuns dentro do espiritismo não se deixem resvalar pela vaidade, pela ignorância, pela falta de estudo e fiquem deslumbrados com qualquer comunicaçãozinha. A comunicação mediúnica, ela tem que ser avaliada pelo próprio médium. O senhor sabe disso? Eu sei disso, porque participei de trabalhos mediúnicos. Tudo tem que passar, como ensinou Kardec, pelo crivo da razão. Tudo que é muito fantasioso, por detrás, certamente, tem um mistificador, tem um espírito zombeteiro, que pega aquela fragilidade, a ignorância daquele médium e faz o que ele quer. É o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos com essa seita, ganhando dinheiro, muito dinheiro, quando nós, no nosso meio espírita, a gente sabe que aquele que tem o dom mediúnico, ele tem um compromisso, ele não é um ser especial diferente dos outros, ou melhor do que os outros. Ele tem um compromisso, ele tem tarefa no campo da caridade, de ajudar as pessoas, no esclarecimento dos nossos irmãos que partem desarvorados por falta de informação e ficam perturbados no mundo espiritual. Então, as reuniões mediúnicas, elas têm essa finalidade no campo da caridade. Isso é a caridade verdadeira. Bom, aí então vamos o que essa doutrina prega com relação o que eles falam sobre criança índigo e de assustar.
como alguns no movimento espírita compraram isso. E aí nós temos, como batalhando a essa, contrário a essa seita, nós temos Rita Folker, que é uma mega pedagoga, Dora Encontre, o Paulo Henrique de Figueiredo, Heloísa Pires, que é filha do José Herculano Pires, todos esses são literalmente contrários ao que se fala dessas crianças índigo. Então, ela fala, nessa seita lá traduzida, falando de como seriam essas crianças. Elas nascem, sentem-se e agem com realeza. Conseguem inverter situações, manipulando ao invés de serem manipuladas. Aqui eu não gostei disso aqui, manipuladas, porque é uma tradução, pode ser equivocada, porque ninguém pode manipular, nem de um polo nem do outro. Manipulação não é educação nem orientação. Então, eu penso que talvez fosse o texto correto. Não é a palavra adequada. Adequada, manipulando ao invés de serem orientandas, vamos dizer. Elas manipulam, né? Aqui ficou um pouco esquisito para mim, especialmente seus pais. Não se relacionam bem com pessoa alguma que não seja igual a eles. Algumas têm propensão ao vício, especialmente drogas, durante a adolescência. Isso é tradução desta obra. Quem quiser ver, vai pegar a obra lá, compra ou não, vê na internet, faz um download e vai procurar. Aí, no meio dessa pataquada toda, uma suposta vidente, porque nos Estados Unidos, eu já reparei isso, eu tenho observado ao longo, que americano é assim, eles têm as religiões dogmáticas, são presbíteros, são batistas, são católicos, alguns, tal. Todas religiões dogmáticas. Quando existe alguém porque a mediunidade, ela é uma faculdade inerente Depende de estar no espiritismo ou não. Em qualquer religião, em qualquer país, em qualquer lugar, existem médiuns, existem sensitivos. Só que nos Estados Unidos é impressionante. Eles fazem programa, eles cobrem ingresso, eles fazem um circo. É dessa forma que é tratada a mediunidade. Eles ganham dinheiro. É por isso que talvez lá no início as irmãs Fox tiveram problemas, foram expostas a esse tipo de show. Isso, né? Porque tudo eles fazem show e cobram. Quem conhece a história das irmãs Fox sabe disso. Isso. Né? E até o ponto de elas ficarem desequilibradas, e uma delas bastante desequilibrada em função desse tipo de... Aí foram quase que, pode-se dizer, manipuladas mesmo para poder fazer. Então, e isso você vê que vem vindo e eles continuam dessa forma. O americano adora o show. E eles são os reis do show. O show de todo tipo. E também no campo mediúnico. Aí uma tal de Nancy Ann Tape, que seria uma vidente, né? Que ela é citada nessa obra, Crianças Índigo, ela diz que teria sido supostamente a primeira pessoa a enxergar a aura azul dessas crianças. Ela diz o seguinte, olha a fala dela: todas as crianças que mataram colegas de escola ou os próprios pais, com as quais pude ter contato, eram índigos. Elas tinham uma visão clara de sua missão, mas algo entrou em seu caminho e eles quiseram se livrar do que imaginavam ser obstáculo. Trata-se de um novo conceito de sobrevivência. Todos nós, fala dessa Nancy, todos nós possuímos esse tipo de pensamento macabro quando crianças, mas tínhamos medo de colocá-lo em prática. Já os índigos não têm esse tipo de medo. Palavras de Nancy Ann Tape, citada nesta seita, nesta obra Crianças Índigo. Aí a pergunta que eu faço para todos que estão me ouvindo: o que tem isso a ver com o espiritismo? Matar os pais e colegas de classe, de escola? Esse conceito de sobrevivência de crianças que supostamente seriam de uma hierarquia elevada? Então, agora, ao lado disso, vamos ver o que nós encontramos na Gênese de Allan Kardec. O que eles falam dessa nova geração, que muitas vezes nós temos realmente nos defrontado com algumas crianças especialíssimas,
crianças bondosas, que tem eu tenho até uma amiga que tem um filho, desde que ele é bem pequeno, ele hoje está com 11 anos, eu tenho falado, seu filho é muito especial, ele tem uma compaixão dentro dele, um senso de justiça, ele recicla, se alguém pede para a mãe roupa, ele tira a roupa nova dele. Ele não dá a roupa usada dele, ele ganha de aniversário, segundo a mãe, tem até coisa com etiqueta, ele dá roupa boa para aquele que está pedindo, um menino correto, um menino... Então, eu falo, provavelmente eu não vou viver para vê-lo crescido e ver o que ele vai dar, mas eu sinto que é uma criança diferente. E isso nós sabemos por leituras fidedignas da doutrina, que já neste momento de transição que nós estamos vivendo, que nós vamos sim, vão renascer no nosso planeta espíritos de uma elevação moral superior para poder corrigir tudo que está, assim, aparentemente um caos. De tempos em tempos vem digamos, uma remessa, né? De espíritos, de pessoas inteligentes, para dar uma arrancada, uma elevação. Até uma certa vez, eu já falei, acho que aqui, mas é bom sempre a gente repetir, porque tudo que se repete a gente acaba assimilando, mas eu li numa das obras de Divaldo, acho que Transição Planetária, em que ele fala que seriam em torno, nesse período, de 200 mil espíritos de alta envergadura, não como Cristo, mas espíritos já com uma bagagem moral muito elevada. E no momento que eu li aquilo, eu falei, mas puxa, nós somos bilhões, o que 200 mil vão fazer aqui? Né? Mas depois, refletindo, pensando, aí vem as inspirações, né? Eu falei, pera um pouco, não precisam muitos, porque quando nós olhamos na nossa história, um exemplo que eu dou é o próprio Gandhi, né, pacificador, ele libertou a Índia do jugo da Inglaterra, sem um derramamento de sangue, pregando a paz, e ainda assim foi morto, foi assassinado. Mas isso faz parte, né, daquele que está no caminho do bem, de quantos nós temos, né, Emmanuel, num daqueles livros que eu amo, O Caminho, Verdade e Luz, O Pão Nosso, não sei qual obra que uma vez eu li, e ele se reporta a vários espíritos que só atuaram no bem e tiveram um desfecho, assim, foram assassinados, né? Sofreram a ingratidão. Aí eu falo, quem somos nós para não sofrer, vez ou outra, a ingratidão das pessoas que nos cercam? Toda hora nós estamos sofrendo algum tipo de ingratidão, um aborrecimento, com pessoas que nós nem imaginávamos que pudesse fazer alguma coisa e nos fazem, né, nos derrubando. Nós queremos o quê? Privilégio? Se o Cristo não teve, que foi o espírito mais grandioso da terra, não acabou no madeiro infame, quem somos nós para não experimentarmos a dor e a ingratidão e todas as coisas mais? Bom, tem intervalo ou não? Porque eu só quero saber meu tempo aqui, porque depois eu vou fazer a colocação da posição espírita com relação a essa nova geração. Perfeito. Tá Vamos bom? lá, Para Renato. fecharmos, então. Voltaremos dentro de instantes. Enquanto a Marta toma um golinho de água aqui, né, Renato? Vamos ao comercial. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para terceira idade, convênio com a Associação dos Aposentados de Jaú, Luto Paulista, Funerária Jauense 5 Comerciários, Academia Proforma para todas as idades, Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas 240 Jardim Antonina, atrás do cartódromo. Fones 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas com medicamentos
medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular do Governo Federal. Medicamentos para asma, diabetes e hipertensão gratuitamente. Medicamentos para glaucoma, colesterol, mal de Parkinson e anticoncepcional com até 90% de desconto. A Farmácia São Lucas tem o chá multi-amargo, sucesso de venda para o uso no combate ao colesterol, triglicérides, má digestão, vesícula e auxilia no emagrecimento. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Supervisão do farmacêutico Antônio Carlos Ferrari, formado pela Unesp de Araraquara, com profissionais capacitados. A Farmácia São Lucas está pronta para orientar os seus clientes sobre todos os aspectos de uso e conservação dos medicamentos. Farmácia São Lucas, na rotatória próximo ao SUS, Rua Comandante João Ribeiro de Barros 47, Disque Entregas 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 km. Fazemos liberação de veículos apreendidos. O Renato Despachante parcela o seu IPVA em até 12 vezes no cartão, com a menor taxa do mercado. Convênio com funerárias, sindicatos e empresas da nossa cidade. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro. Fones 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras, jato de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, agora com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável. Não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sábado das 7 às 18 horas. GF Materiais para Construção e Tecnologia Jaú. Construindo com você, Avenida João Franceschi 2007 e em 2 córregos na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa, você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piraghi, 464, Chácara Bela Vista. Fone 3622-8298. Lojas Calzatura e Firenze Freeway. 3 lojas no território do calçado. Completa em calçados masculino, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas. Onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. 3621-5031. 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então, agradecendo o pessoal que está interagindo conosco aqui. Estamos vendo na tela do computador, né, Marta? Bom dia para todos aí que estão mandando bom dia. Faz muito tempo que eu não havia Luzinete, né? Ela foi... Cláudia Pinelli. A Cláudia Pinelli, ela fez parte de um grupo nosso de estudo lá no Teresa de Jesus. Um beijo, viu, querida? E o seu marido, E o Paulo, marido, Paulão, está lá. Também. Isso. Maridão. Eu gosto muito do Paulo. Eu amo. Vamos lá, Marta. Bom, então, já quase chegando no final, mas para deixar registrada a posição verdadeira espírita e não daqueles que, de forma equivocada, entraram nessa seita e aceitando essas baboseiras e coisas
muito graves que essa seita propaga. Como nós não temos tempo hábil, eu sugiro que procurem na internet e vão ver lá o circo que é, vão ver as coisas que eles falam, que eles prometem, mudança de DNA, mudança. Então, vários desses pesquisadores espíritas que combateram e combatem essa seita, mostrando que não há, naquilo que eles propagam, não há nenhum respaldo científico. Nenhum fundamento. Mudança de DNA, coisas que a ciência não tem como você fazer aquilo que eles estão. Então, vejam como é grave tudo isso. Então, vamos lá. O que os espíritos da codificação, eles dizem a respeito dessa nova geração? É dito e foi dito em A Gênese que nós teríamos uma nova geração de espíritos. E o que eles dizem? Cabendo a eles fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma precoce inteligência e razão. Isso é fato, nós temos visto, como eu mencionei, pontualmente, crianças especialíssimas, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, constituindo um sinal indiscutível de um adiantamento anterior. Como é que nessa fala, nessa definição, que está em A Gênese de Kardec, pode alguém que vai renascer com essas características matar pai e mãe, colega de trabalho, de escola, matar quem aparecer à sua frente se ele for contrariado? Que tipo de espírito é esse que não sabe apaziguar, não sabe... Bom, qual o espiritismo, segundo o espiritismo, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Como é que nós poderemos falar em fraternidade, em solidariedade, se estiverem ou renascerem seres com truculência, com violência, com agressividade? Mas que evolução é essa? Qual é essa evolução? Gente, meu Deus, parece agora para mim tão simples e a minha indignação fica maior. E eu fico até sentindo raiva de mim, de eu não ter ido por preguiça. Eu posso dizer, porque às vezes eu tenho, de vez em quando, eu não quero, eu não quero ver. Ou eu fico indignada num momento, já acho uma pataquada e não vou a fundo, mas eu não vou deixar mais passar, porque nós não podemos permitir que coisas assim o espiritismo acolha. E isso é mistificação, isso é comércio. E nós temos, como o senhor disse, você disse, que você tem visto e lido algumas obras com conteúdo absurdo. Por quê? Porque o filão doutrina espírita, ele se tornou atraente para as livrarias. E isso, por exemplo, a própria Dora Encontre, que tem aquela, eu não sei se é a editora Pensamento, Paideia. Existe a Paideia, existe também. É onde ela tem publicado os livros dela. Ela fala, não tem nenhum mal nós termos editoras lançando livros e aquilo, são as ideias espíritas sendo levadas, mas ganhar dinheiro com isso é outra coisa. Então as pessoas, muitas editoras, usando de má fé, elas lançam no mercado obras vendáveis. E as pessoas leem com a displicência, sem terem antes examinado as obras básicas da doutrina. Essa é a questão. Essa questão que eu falo sempre e vou repetir aqui. Eu tenho sempre às mãos as obras básicas. Tudo que eu vou escrever para o jornal, que eu tiro uma ideia, que eu vou fazer uma preleção, eu despenco da estante. Ou é o Livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é a Gênese, esses livros estão sempre nas minhas mãos, porque eu quero confrontar aquilo que eu estou lendo. E eu sugiro que os espíritas façam isso, como medida de urgência e de preservação da doutrina. Então, aqui, finalizando, se a fraternidade é a pedra angular da nova ordem social, como é que nós vamos imaginar espíritos desse naipe vão melhorar o quê? Fazer o quê? Não é?
Outra coisa, para, né, a gente não deixar de dizer, o espiritismo, como queria Kardec, ele deve estar inserido no mundo, na cultura do seu tempo. Quando ele surgiu porque era um tempo propício, a partir da Revolução Francesa, que foi detonadora de várias modificações em todas as áreas, na literatura, na ciência, enfim, em todos os segmentos da sociedade houveram progressos, modificações. Isso, e aí a doutrina espírita chega nesse tempo dessas mudanças. Então, a nossa doutrina, como eu disse anteriormente, ela não está fechada, ela não é engessada. Nós precisamos, sim, do diálogo, do debate sério de ideias, mas desde que isso não fuja daquilo que o próprio Kardec tanto orientou e deixou registrado nas suas obras e nas revistas espíritas. Todo pensamento ele deve estar atrelado à razão e à ciência. E ele próprio disse, quando aquilo que está sendo revelado na codificação, ela for contrária àquilo que a ciência coloca pá de cal, renegue o espiritismo e dê crédito à ciência. Porque é assim que tem que ser. Nós estamos evoluindo, e aí eu falo uma outra coisa também, que já ouvi, muitos falam, que também o espiritismo tem seus dogmas, principalmente com relação à reencarnação, e eu vou dizer a vocês, se as pessoas lerem, se informarem, ela não tem mais esse dogma. Está faltando apenas ser, de forma ostensiva, divulgado o que vários pesquisadores já concluíram com relação à reencarnação. Eu falo isso, eu já falei aqui, eu estou sempre repetindo, eu bato nas mesmas teclas, porque como eu sei, assim como eu preciso reiteradas vezes ouvir para eu começar a pensar a respeito de alguma coisa, eu falo para os outros também. A reencarnação, se você não sabe, porque você nunca leu, você você atribua a sua própria ignorância. Mas se você quer recusar algo porque você não quer investigar, então aí você não pode afirmar que a doutrina espírita é dogmática, na questão reencarnatória, que é um dos princípios básicos da nossa doutrina, é o princípio reencarnatório. Como eu falei no último programa que eu estive aqui, né, chovendo no molhado, falando sobre reencarnação, que é o que todo mundo estuda, todo mundo fala no meio espírita, né? Mas não é compreendido ainda. Porque se compreendesse verdadeiramente o que é a reencarnação, não ficaria fazendo tanto drama em cima de certas questões, como a morte, por exemplo, que precisaria, já está em tempo de ser mais compreendida, que a morte, a vida nossa aqui no planeta é uma vida efêmera, fugaz, que nós estamos em cada reencarnação num determinado aprendizado, retornamos à nossa casa espiritual, que é a verdadeira pátria espiritual, é a nossa morada, e vamos assim, pingando aqui, acolá, vai saber por onde nós já nos aportamos em outras reencarnações, em outros planetas, e estamos aqui, estamos a caminho. E cuidando para que agora, né, essa doutrina, ela não caia nem no esquecimento de tantas coisas que vão ser introduzidas. Tomara que sempre existam esses estudiosos, a quem nós rendemos a nossa gratidão, porque são eles que estão volta e meia debruçados sobre os livros e alertando sobre esses perigos. Kardec já dizia que os inimigos do espiritismo estavam dentro do movimento espírita, não é a Marta que está dizendo. A instrução de Kardec, a orientação de Kardec sempre, espíritas, instruí-vos, amai-vos. Essa é o chavão. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa que explora a boa-fé humana? Que tipo de espírito que é agressivo, violento e que vai estar andando par e passo com a caridade e com a solidariedade?
É só fazer essas pequenas reflexões e nós já vamos ver quanta pataquada, desculpa, estou adorando o termo pataquada, que eu já usei de ontem para cá umas 6 vezes, mas que nós estamos ouvindo e as pessoas comprando, porque as pessoas gostam ainda do místico, dos amuletos, daquilo que elas não querem parar para refletir que nós somos os artífices da nossa vida, que nós somos aquilo tudo que acontece conosco, por mais trágico que possa parecer, ele tem uma origem em nós mesmos, nunca nos outros, né? Nós nos injuriamos muitas vezes diante das dificuldades, mas pelo nosso grau de evolução ainda vamos ter muito que passar, graças a Deus pela misericórdia divina, nós pagamos em prestações o que nós fizemos de uma vez só, né? Nós demos uma tacada violenta lá atrás e depois, para conseguirmos evoluir e crescer, nós pagamos aos poucos, e pagamos reclamando, e pagamos injuriados, e pagamos revoltados, e pagamos inconformados. Então, está na hora de acordar. Espíritas, acordem. Nós somos os protetores dessa doutrina. Nós não somos os donos da verdade, nunca seremos os donos da verdade, mas nós temos que preservar parte da verdade que foi a nós dado pela a implantação da doutrina dos espíritos no mundo. Eu digo que todo o conteúdo da doutrina, como no seu caráter revelador, ela nos ofereceu uma outra parte da verdade. E a verdade, toda ela, nós só vamos conseguir quando nós chegarmos na altura de um Cristo, no patamar evolucional, de espíritos da mais alta envergadura. Porque até onde nós sabemos, essa verdade tem que ser dada aos poucos, como doses homeopáticas. Porque nós não temos, nem conseguiremos recolher tanta informação, nem temos conhecimento, evolução, para sabermos de todas as coisas espirituais, da realidade do espírito e do mundo espiritual, da divindade de Deus, do que é Deus e como nós deveremos e devemos reverenciá-lo e aceitar os seus desígnios. Então, gente, eu encerro por aqui, sugiro que procurem esses nomes que eu falei, Dora Encontre, Paulo Henrique de Figueiredo, Heloísa Pires, Rita Folker, e vão ver o que essa gente escreve, como eles são dedicados, e nós temos que buscar a luz naqueles que nos oferecem, né, com seus sacrifícios e seus estudos. Então, era isso. Eu não sei se eu consegui passar isso, para que, então, as pessoas pensem um pouco sobre, de serem cautelosas, porque a doutrina espírita merece isso, e ela ainda não cumpriu o seu papel de trazer todas essas informações à nossa humanidade tão necessitada. Muito bem. Nós já estamos aqui com o horário estourando, né, Renata? Por uma boa causa, né? E estourado já, né? Mas não estourando, já estourou. Nem olho para aquele relógio lá. Porque aí ia ficar aflita. Fico. Bem, Renato, mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua atenção, a Marta também. Agradeço. A todos vocês que nos acompanharam, que estão aqui relacionados ou não, a todos vocês, uma ótima semana, de muita luz, muita paz. E agora, vamos lá para a Academia Proforma, fazer uma visita ao Álvaro e aquele equipamento todo lá. Nossa, ele tá pegando firme, estou gostando de ver. Nossa, aqui, ó, só no sapatinho. Bom, gente, obrigada, viu? Bons dias para todos e com muita lucidez. Que Jesus nos abençoe sempre. Até sábado, às 8 da manhã. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz.
reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação: Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Apoio. Chega